Bom dia, meus queridos. Estamos novamente voltando à nossa escola bíblica, onde nós estamos falando sobre as igrejas. Semana passada nós vimos mais um exemplo de igreja. Hoje eu queria adentrar no nosso ensino, vendo as igrejas que Cristo mandou a sua carta para que elas pudessem estar avaliando também as suas vidas na presença do seu Supremo Pastor Jesus Cristo. Por isso nosso texto hoje como base vai estar em Apocalipse capítulo 1, verso 9 ao verso de número 20, que nos diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Tem-se em nossos dias publicado muitos livros sobre a igreja. Autores propõem reformas e novos modelos para a igreja do século 21. Ontem nós falamos sobre a reforma e sobre o que deve existir como verdadeira reforma na nossa igreja. Se você não ouviu esse vídeo, volta lá no revsaulo.com.br, que é o vídeo de ontem, sobre a reforma protestante, e entenda um pouco a herança da reforma protestante na sua vida. Hoje tem se proposto muitas reformas, muitos modelos dentro da igreja para este século 21. Mas nós devemos ouvir mais do que esses autores, mais do que esses experts, em relação a marketing religioso. Precisamos ouvir Jesus Cristo, porque Ele sim é o autor dessa igreja, Ele é o criador dessa igreja, Ele é o sustentador dessa igreja, Ele é o único pastor dessa igreja. Por isso devemos ouvir Jesus, que nos fala através da sua palavra, e também não em outras palavras, não é através de homens que querem comandar a sua igreja, que querem ditar regras para a sua igreja. Através da sua palavra, Ele nos fala, Ele nos ensina, e Ele nos mostra o que nós devemos ser como igreja. Portanto, se a igreja avança, ela só vai avançar se ela tiver raízes
bíblicas sobre si e se ela tiver de fato Cristo como centro da sua realidade. Não outro dono a não ser aquele que diz: eu edifiquei esta igreja, Jesus Cristo. Hoje se busca muito, meus queridos, uma reengenharia na igreja, novos modelos, novas formas, nova maneira até mesmo de colocar liderança sobre ela, que tenha perfil de acordo com aqueles que estão sentados nos bancos, né, para que possam agradar a esses, né, em vez de, em primeiro lugar, ver Cristo, ver quem Deus chama. O Velho Testamento diz que Deus dá liderança segundo o seu coração, e às vezes segundo também a igreja. Por isso que todo governo instituído por Deus é para o bem ou pode ser para o mal, segundo diz Romanos. Nós vemos isso, nós secularmente nós escolhemos governo querendo o nosso bem, mas às vezes esse governo se torna mal. Por quê? Porque nós não andamos de forma boa. Deus age conforme Ele quer. Portanto, nós precisamos, meus queridos, voltar a ouvir Jesus através da sua palavra e não buscar uma reengenharia de igreja, mas buscar sim uma igreja que foi projetada por Deus de forma perfeita desde o seu início. Como poderíamos nós fazer uma reengenharia? Nós deveríamos sim inspecionar a igreja e ver as partes defeituosas que precisam ser talvez removidas, reformuladas, né? Mas à luz das Escrituras Sagradas, na ação do Espírito Santo, de acordo com a vontade de Deus, em Cristo Jesus, que é o centro dessa igreja. Por quê? Para reconstruir ou para trazer uma reforma, somente pode ser de acordo com o projeto original do seu construtor, do seu criador. Ou alguém pode, de fato, melhorar a engenharia de Deus, ou alguém de fato pode fazer uma igreja melhor do que a igreja de Cristo, embasada na sua palavra e na sua vontade. Qual é a solução para a vida da igreja hoje? Não é a reengenharia. A solução para a vida da igreja hoje é restauração para as bases originais, levá-la de volta às bases originais, de acordo com o projetista divino e não humano. Um retorno da igreja para as raízes bíblicas, para assim então reconquistar a glória antiga que foi se perdendo com o passar do tempo. Por que digo isso, meus queridos, hoje? Porque foi por isso que Jesus enviou as suas cartas às igrejas da Ásia, para entender o seu momento e para entender o nosso momento. João, ele residia e pastoreava em Éfeso, mas sabemos que ele foi deportado para a ilha de Patmos por causa da sua fé. Ali ele recebeu o encargo de escrever as visões para serem encaminhadas posteriormente às igrejas, mais precisamente às igrejas da Ásia. Mas não somente para aquelas igrejas, mas para chegar às nossas vidas hoje. Mas de quem era a voz que João ouviu? A voz era do dono, do Senhor dessa igreja. A voz era do Cristo glorificado, que estava olhando para a vida da sua igreja, o seu bem mais precioso, o seu tesouro. Porque a igreja é um tesouro na visão de Jesus. É o seu ouro refinado, puro. É a sua riqueza. E às vezes nós esquecemos de algo tão pertinente em nossos dias. Ele caminha no meio da sua igreja.
É o que nós vemos no texto de Apocalipse capítulo 1. E se nós recordarmos Mateus capítulo 6, verso 21, nós veremos Jesus dizendo assim: onde está o teu tesouro, ali está também o teu coração. Esse é o princípio ensinado que mostra como Jesus vê a sua igreja. E ali está o seu coração, porque ali está o seu tesouro. Um povo eleito e precioso, mas um povo que anda de acordo com a sua vontade. Não um povo que adere a Mamon. Conforme a sequência de Mateus capítulo 6, descendo os versos. Por esse motivo que Jesus se apresenta à sua igreja de forma especial. Um remetente com várias qualidades para a sua igreja, mas precisamos entender essas qualidades também. Ele é o Cristo, o Deus homem eterno. Ele tem as vestes sacerdotais e de rei, porque ele é o sumo sacerdote da sua igreja. Ele é o rei também que comanda o seu povo. Ele traz a verdade perfeita sobre si. Ele é a imortalidade eterna, mas ele também é onisciente. Ele olha para a sua igreja no seu todo. Ele tem ciência de tudo o que acontece na vida da sua igreja. Ele também é o Deus forte. Ele é a suprema revelação, o pastor supremo do seu rebanho. Ele é a palavra da revelação, a santidade perfeita. Ele é tudo em todos. Esse é o nosso Cristo, que escreve, que dita as regras para que a sua igreja possa viver de acordo com os seus mandamentos. Nessa carta nós somos os seus destinatários, os que devem receber a sua palavra. A igreja como um todo. Mas olhando para Apocalipse capítulo 1, em especial a sua liderança que ele escreve, ao pastorado, não pastorado único, mas o pastorado colegiado no seu todo, o seu conselho. Jesus dirige em primeiro lugar a liderança da igreja. É ela que é a grande responsável pela vida espiritual da igreja, para que essa igreja viva saudável ou para que essa igreja se torne doente. O que leva essa igreja a se tornar saudável é uma vida espiritual da sua liderança pautada tão somente nas Escrituras Sagradas e vivenciando aquilo que o Cristo, o dono dessa igreja, quer para ela. Quando essa liderança sai desse projeto, sai dessa visão e começa a olhar tão somente para o humano, para o contexto social dessa igreja, deixa de ver a igreja, começa a ver uma instituição. E nessa instituição a vida de fé se torna pequena, porque ela depende de valores humanos, depende de bens financeiros humanos, e não da bênção do seu Criador, Cristo Jesus, o Senhor. Por isso os destinatários principais de todas aquelas cartas eram a liderança, no seu colegiado. Para quê? Para que a sua igreja pudesse ter a visão do seu pastor, Cristo Jesus. Para que essa igreja possa conhecer o conteúdo de como ela está e o que ela pode receber pela sua forma de ser. Assim, Jesus se dirige à vida. Escrevendo as suas igrejas, Jesus está falando a cada uma delas, olhando na sua forma de ser, fazendo uma crítica a essa igreja, chamando essa igreja ao arrependimento, né? E dando a essa igreja também uma bênção especial.
A igreja de Éfeso, ele diz que essa igreja era ativa, uma igreja perseverante, uma igreja que resistia ao mal. Mas essa igreja teve um porém na sua vida. Ela abandonou o primeiro amor. Ela abandonou as coisas primeiras na sua vida, que era o amor justamente à doutrina da palavra de Deus que estava sobre si. Ela deixou disso na sua vida. E Jesus chama essa igreja a arrepender-se, a voltar às primeiras obras, porque senão ele moveria o candeeiro, ou seja, ele fecharia essa igreja, porque homem nenhum abre nem fecha a igreja. Quem faz é o dono da sua igreja, Jesus Cristo. Se ele permitir, assim o fará, assim acontecerá. Efésios, os Éfesos, os cristãos daquela igreja, eles tiveram a oportunidade. Diz a história que 20 anos depois dessa carta a essa igreja, já não existia mais cristão na cidade de Éfeso, porque eles abandonaram o amor à palavra de Deus. E Jesus tinha uma promessa para esses cristãos: alimentar-se da árvore da vida, ter vida eterna, viver eternamente com Cristo, se eles permanecessem nesse amor inicial. Quantas vezes a igreja começa com o fogo na palavra de Deus, por assim dizer, começa a ter esse prazer na palavra de Deus, que tem sede da palavra de Deus, mas depois essa palavra começa a ser para eles um incômodo, e eles querem outras alternativas para si. Se essa igreja não se arrepender, o candeeiro pode ser removido, porque essa igreja deixou de amar o Senhor dela. Esmirna, Jesus escreve, vendo essa igreja, que era uma igreja que passava por sofrimento, mas passava por sofrimento por causa da sua fé. Esta semana nós vimos aí que houve um tremor de terra na cidade de Esmir. Esmir era a cidade de Esmirna, uma cidade onde havia fiéis cristãos, tão fiéis que Jesus não teve nenhuma repreensão em relação a essa igreja, mas pediu para essa igreja permanecer fiel até o fim. E hoje há cerca de 1% de cristãos nessa cidade, mas eles estão lá, permanecendo fiel ao Senhor. Por quê? Porque para a promessa deles está a coroa da vida, conforme Jesus Cristo prometeu a essa igreja. A igreja de Pérgamo foi uma igreja que tinha fidelidade. Deus viu fidelidade nessa igreja, mas uma igreja tolerante para a imoralidade, uma igreja tolerante às heresias. E Jesus chama essa igreja também a ser fiel, para que ela, se fosse fiel, pudesse ter o governo das nações sobre si, e a estrela da manhã seria a realidade sobre ela. Tiatira, uma igreja que tinha conhecimento na fé e tinha muitas obras sobre si, mas também era uma igreja que tolerava a imoralidade, uma igreja que tolerava a idolatria. E essa igreja também, Jesus Cristo olha para ela e chama ela também ao arrependimento, para ela ser fiel. A igreja de Sardes, uma igreja que tinha fidelidade, mas tinha uma fidelidade parcial. 2 pesos e 2 medidas, o politicamente correto estava na vida dessa igreja. Por isso Jesus olha para essa igreja e fala que essa igreja está morrendo. É uma igreja morta, uma igreja sem vida. E Jesus chama essa igreja ao arrependimento, ao fortalecimento da fé. E os fiéis que ouvirem a voz de Cristo nessa igreja vão vestir vestes brancas. Igreja de Filadélfia, uma igreja também que tinha fidelidade e perseverança, uma igreja que tinha portas abertas ao Evangelho, porque ela era uma carta lida por todas as pessoas, ela era o Evangelho de Cristo. Por isso, para ela não teve nenhuma crítica também.
mas perdia-se. E Jesus pede a essa igreja: continue fiel. Por quê? Porque essa igreja está na presença de Deus. Essa é a promessa para a vida dessa igreja. Jesus olha para a igreja de Laodiceia, não vê nada de bom nessa igreja. Uma igreja mundanizada, uma igreja secularizada, uma igreja humanizada, antropocêntrica, nada de Cristo está sobre ela. A crítica de Jesus para essa igreja é que essa igreja é indiferente. Os cristãos se tornaram indiferentes. E Jesus chama essa igreja a um zelo, a um arrependimento. E se eles forem zelosos e arrependerem, eles vão estar, sim, com Cristo, porque é a promessa para a vida dessa igreja. Algumas lições, meus queridos, nós temos nessa forma de Jesus olhar para a vida da sua igreja. Quais as lições que nós temos? Jesus é onisciente, Ele conhece o estado espiritual de sua igreja. A sua onisciência e trabalho de supervisão mostra isso. Às vezes nós esquecemos que Ele anda no meio do seu candeeiro. A sua igreja, nós, Ele está olhando para tudo na nossa vida. Precisamos lembrar disso novamente. Ele é onisciente. Outra lição que nós temos na forma de Jesus olhar para a sua igreja é que nós podemos ver o produto da graça na vida dessa igreja. Em todas as igrejas há coisas boas e coisas más acontecendo. Por maior que seja a crise, a graça de Deus sempre vai produzir algo de bom, sempre vai ter um remanescente fiel, porque as promessas de bênção vão estar na vida dessa igreja, não no seu todo, mas naquele pequeno rebanho que vai permanecer fiel na presença de Deus. Jesus olha para a vida da igreja e Jesus vê a atitude na vida dessa igreja. Ele motiva as coisas boas que acontecem nela, mas Ele reprova tudo aquilo que é mal. E Ele dá um prazo para que essa igreja possa se consertar. Jesus olha para essa igreja aí, promete uma recompensa. Jesus motiva. Ele promete e garante uma recompensa a quem for fiel, a quem quiser dar ouvidos à sua voz, a quem quiser ver a sua palavra e viver de acordo com a sua palavra. E Jesus, olhando para essa igreja, Ele responsabiliza a liderança dessa igreja. Jesus responsabiliza a liderança pelo estado espiritual do rebanho da igreja de Cristo, porque Ele chama uma liderança, Ele vocaciona essa liderança, e essa liderança tem que estar pautada na sua vontade, e não na vontade, às vezes, do todo na vida da igreja, porque às vezes é só uma parcela que vai permanecer fiel, e Jesus está olhando se essa liderança está vendo tudo isso. São coisas, lições que nós tiramos desse texto. O que nós devemos ver é que às vezes nós queremos ser motivados por mudanças exteriores em nossos meios, fora às vezes do conceito da palavra de Deus, da sola Escritura. Às vezes nós queremos buscar certas formas para agradar pessoas e fazer encher na vida da igreja, mas encher de vidas vazias, com certas formas culticas, desprovidas da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, e esquecemos que Jesus está olhando para a sua igreja. Concluindo, meus queridos, como nós somos igreja hoje? Como nós estamos sendo tesouro para o Senhor dessa igreja? Qual é a recompensa que está sendo dada para cada um de nós? Reflitamos nisso nesse dia que é o dia do Senhor. E entendamos que a igreja somos nós, individualmente cada um, e na coletividade, todos nós. E a fidelidade é para estar em todos, e muitas vezes Jesus olha para essa igreja e não vê isso no todo, porque Ele vê essa igreja não como o homem vê, Ele vê essa igreja como ela é.
diante dele. Tenhamos cuidado diante das nossas vontades, dos nossos desejos e da nossa política eclesiástica, porque a igreja é de Cristo Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tenhamos todos um bom dia na presença do Senhor nesse domingo, e à noite estaremos em culto de louvor e adoração a Deus, dando toda a honra e toda a glória a Ele, não vindo buscar um culto para nós mesmos, mas fortalecer na palavra de Deus e louvá-lo, adorá-lo como Ele deve ser adorado. Assim nós somos chamados a estar na presença de Deus, e que possamos estar diante desse chamado na presença de Deus. Aos irmãos que vão estar nos seus lares, o culto da semana passada, do domingo anterior, na sua íntegra, nós vamos estar às 19 horas também disponibilizando aos nossos irmãos. E assim sucessivamente, até que Cristo permita isso na vida da sua igreja. Há algumas aberturas para nós agora que estamos tendo novamente, e posteriormente nós vamos estar trazendo isso para a vida da igreja, assim que o conselho tome as suas decisões. Deus abençoe a todos e que possamos estar sempre na presença do nosso Deus, em Cristo Jesus, sendo uma igreja fiel ao Senhor. A graça de Deus seja sobre a sua vida.